Seu cinto de segurança está bem preso. Não há nada que se possa ver através da janela do avião, exceto nuvens enormes dilaceradas por ventos assustadores. Em um voo normal, você já começaria a entrar em pânico, mas este é em direção a um furacão e seu avião está indo direto para o olho da tormenta. Sortudo! Os voos caçadores de furacão não são exibicionismos acrobáticos para animação, mas sim tarefas extremamente importantes, realizadas apenas por profissionais de ponta. Alertas climáticos extremos, resultantes dessas ações ousadas, são a única maneira de torná-las tão definitivas quanto possível. Não é raro que, após novas informações fornecidas pelos caçadores de furacões, o perigo representado por uma dessas tempestades seja aumentado imediatamente, e essas informações podem salvar muitas vidas. Os membros da tripulação a bordo de uma dessas expedições de busca por tempestades geralmente ficam hipnotizados com a rapidez com que um furacão pode ganhar força. Todo voo é um grande risco, mas meteorologistas, técnicos e oficiais da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, a americana NOAA, se dispõem a isso, já que podem salvar milhares de pessoas. E não, o vento não consegue levar o avião. Mesmo que chegue a 320 km por hora, ele mal faz cócegas na aeronave. Ventos verticais de 80 km por hora e os chamados bolsões de ar são muito mais preocupantes. Mesmo assim, um piloto habilidoso pode conseguir atravessar a parede do olho da tormenta. Os membros da tripulação de voos em furacões dizem que suas missões consistem em 10% de momentos extremos e 90% de puro tédio. Tipo as aulas de álgebra no ensino médio. Surpreendentemente, nenhum plano especial é necessário para esse tipo de missão. Geralmente são usados aviões de tamanho médio, mas pode ser um de classe executiva modificado ou um militar. Isso não é tão crucial. E essas aeronaves estão entre as mais bem cuidadas do mundo. Após cada voo, cada uma delas passa por uma manutenção completa. Não é o avião que mais importa, e sim as pessoas corajosas e o equipamento que elas utilizam. As aeronaves usadas para pesquisa e sondagem de furacões são fortemente modificadas para sua finalidade específica. Elas têm o melhor equipamento existente de radar, mas também precisam examinar a umidade, a pressão, a intensidade do vento e da chuva e, o mais importante, as mudanças em todos esses fatores. Para isso, usam uma sonda meteorológica chamada Drop Wind Sonde, que se parece com um rolo de papel toalha com um paraquedas. Apesar da aparência, o Drop Wind Sonde é um dispositivo complicado e extremamente importante, que é jogado do avião para dentro do furacão. Não há retorno depois disso, mas enquanto está caindo a uma altitude de 3.000 metros, a sonda faz o seu trabalho, coleta dezenas de dados e os envia de volta ao avião. Se ela fosse baixada manualmente, o avião ficaria despressurizado. Portanto, há uma câmara especial a bordo para essa finalidade. O Drop Wind Sonde entra nessa câmara, que é trancada, e só então o artefato sai para sua primeira e única jornada. Uma parte importante da preparação da equipe de um voo desses é simplesmente não comer muito. Tudo que os membros da tripulação ingerem no dia devem conter o mínimo de sal ou tempero possível, e em geral, eles devem seguir uma dieta restrita. Sim, as poltronas são bem equipadas com sacos para vômito, mas pegar um o tempo todo não é o que você quer fazer na parte mais intensa do seu dia de trabalho. E essa etapa começa apenas depois de várias horas no ar. À medida que o avião se aproxima da tempestade, a vista externa se torna tão branda quanto você pode imaginar. É como entrar em algum tipo de zona do crepúsculo. As nuvens de chuva tornam-se tudo o que se pode ver e o mundo ao redor é apenas um nada cinza. Embora o vento já esteja forte fora do avião, é muito mais seguro estar lá do que mais abaixo. Mesmo no caso do furacão de categoria 2, o vento chega a 180 km por hora. No chão, isso significa que ele quebra os postes de energia, deixando regiões inteiras sem eletricidade. Mas a pior coisa são os escombros. O maior dano causado por um furacão vem deles, que saem voando pelo ar e esmagando tudo pelo caminho. Mas a partir da altitude, enormes ondas de 18 metros são visíveis quando a tempestade se agita sobre o oceano. Quando você pensa sob essa perspectiva, é muito melhor estar no avião no ar do que lá embaixo. Mas, finalmente, o avião caçador de furacões se aproxima da enorme barreira que marca o olho da tempestade. A aeronave precisa estar a uma altitude entre 2.100 e 3.000 metros, dependendo do tipo de furacão.
É como passar voando pelo buraco de uma agulha. O piloto precisa encontrar uma pequena abertura para penetrar na barreira e não ser esmagado pela imensa força G que pode atingir o avião. Essa força G vem de bolsas de ar, que são rajadas poderosas para cima e para baixo. Aqui, o vento nunca sopra em uma direção. É sempre uma sequência de empurrões para cima e para baixo. O avião é jogado para todos os lados. Não importa quanto esforço o piloto faça para minimizar. O vento é imprevisível demais. Passar por terremotos de força 2G é perturbador, mas um de 4 ou 5 Gs pode danificar seriamente o avião e fazer as pessoas perderem a consciência. Nesse caso, o contato com a aeronave está quase certamente perdido. E o controle de voo no aeródromo é deixado incerto sobre o destino da tripulação. Felizmente, na maioria dos casos, é obtido sucesso e a recompensa é marcante. A caça ao furacão Hugo em 1989 foi um desses casos extremos. Do lado de fora, o furacão parecia relativamente calmo, mas uma vez que o avião entrou, foi atacado por correntes de ar impiedosas de até 320 km por hora. A aeronave já estava a uma altitude inferior à recomendada e foi empurrada ainda mais para baixo. Foi a primeira vez que uma delas passou por 5,5 Gs. Um dos motores quebrou imediatamente. Felizmente, o piloto conseguiu mais uma vez alcançar uma altitude adequada e chegar ao centro da tempestade. Toda a equipe ficou feliz por poder voltar à base sã e salva depois disso. Passando a barreira quase impenetrável de puro terror, fica o lugar da serenidade e da beleza. O olho do furacão é como um estádio colossal, paredes cinzas ao redor e clareza absoluta no interior. O avião para de tremer como se não estivesse em grave perigo segundos antes. O sol está brilhando no céu azul e não há como sair deste lugar, exceto através da parede novamente. A missão está completa e a principal diretiva agora é chegar em casa de uma vez. A perseguição ao furacão começou com um simples desafio. A primeira vez que alguém decidiu pilotar um avião contra a tempestade foi em 1943. Era um AT-6, um pequeno avião de combate para 2 passageiros, destinados a provar que seu piloto era o mais corajoso. Ele conseguiu voltar em segurança dessa missão insana. Sua experiência mostrou que a temperatura dentro e fora da tempestade difere em gritantes 14 graus. Era apenas uma questão de tempo até que alguém decidisse voar novamente para dentro de um furacão para obter mais informações. Os voos atuais para caçar furacões têm 2 grandes desafios. Os aviões usados ainda são muito lentos para conseguir todas as mudanças dentro da tormenta. Além disso, a pilotagem é muito específica, porque a tripulação está sempre em grande risco. Tudo pode levar a dados incompletos. Cada vez que são necessários mais voos, isso multiplica o perigo para as máquinas voadoras e as pessoas dentro delas. Felizmente, o futuro parece brilhante nesse sentido. Os novos aviões caçadores de furacões não precisarão de pessoas para pilotá-los e seus sensores também serão totalmente automáticos. Em 2007, o furacão Noel se tornou o primeiro a ser monitorado por meio de uma aeronave com controle remoto. Ela foi capaz de chegar até a tormenta em uma altitude muito menor do que a necessária para voos normais com essa finalidade. O dano da força G é muito menos crítico para a máquina não tripulada, porque não há risco de um piloto perder a consciência. Em 2 de novembro, uma aeronave não tripulada chamada Aerosonde chegou ao Noel e forneceu aos pesquisadores todas as informações sobre ele. Aviões como este estão prestes a substituir completamente as pessoas em busca de novos dados sobre tempestades. Essas informações serão mais complexas e completas do que nunca e ajudarão os pesquisadores a identificar e prever melhor furacões em todo o mundo. Por enquanto, ainda há pessoas dispostas a pilotar para dentro de uma tempestade dessas. Elas juram que não são loucas, apenas realmente dedicadas à sua profissão. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos bacanas para você. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.